Olha lá, o pessoal já está digitando presente. Tá certo? Isso, que aí, olha lá, o Li está aqui, ó. Parabéns a todos vocês pelo desempenho na prova, tá? Parabéns pelo sucesso que vocês, pelos bons exercícios e tal, pelas resoluções. Então, eu vou procurar me esforçar para fazer uma prova mais interessante agora nessa segunda prova. Vai ter uma variabilidade maior de temas, né? Mas, enfim, e eu espero que vocês prestem atenção, mesmo tendo ido bem na primeira prova, não abandonem esse curso, para a gente poder aprender bem esse tema aqui, porque são temas interessantes que podem ter muita aplicação, certamente vai ter aplicação nas outras disciplinas da elétrica e da computação. Então, veja, todo mundo está vendo o livro aí, quando eu dou Alt Tab aqui, vocês estão conseguindo ver o livro na tela? Está aparecendo bem? Aí para vocês? Vocês estão enxergando? Sim, aí o pessoal já reagiu. O pessoal já reagiu, sim, tá certo. Então vamos lá. Séries de Fourier é o tema da aula de hoje. Obrigado. Séries de Fourier. Então aqui, ó. Para você seguir aí pelo livro do Boyce, você está vendo aí que eu estou na seção 10.2, tá? Então, séries de Fourier no livro do Boyce é capítulo 10, sessões 2, 3 e 4. Então, vocês têm que, a partir de hoje, já é obrigação de vocês ir lá no capítulo 10 do Boyce e estudar as sessões 10.2, 10.3 e 10.4. Essas três sessões. Inclusive, façam os exercícios. Já tem até uma lista de exercício lá na sala de aula virtual para vocês fazerem aí desse capítulo, tá? Depois vocês vão lá e dão uma olhada. Tá? Não vou ver aqui agora para não perder tempo, mas depois vocês olhem lá. Agora, matéria. O que vem a ser a série de Fourier? Ele até comenta aqui no começo, eu vou lendo aqui junto com vocês, ele comenta assim, olha, mais tarde nesse capítulo você vai descobrir como resolver muitos problemas importantes envolvendo equações diferenciais parciais. Tá? Então ele já faz uma conexão com equações diferenciais parciais. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a série de Fourier, ela não precisa ser estudada em conexão com equações diferenciais parciais. É claro que a origem histórica delas está ligada às equações diferenciais parciais, porque o grande problema era resolver a equação diferencial parcial do calor e da onda, né, na virada do século XVIII para o XIX, na virada dos anos 1700 para os anos 1800. Foi justamente quando o trabalho de vários matemáticos, mas em particular do Fourier, foi para esse lado de tentar resolver essas equações diferenciais e achar uma fórmula para propagação de calor e para propagação de uma onda, que ele caiu nesse problema da série de Fourier, de ter que representar uma função como somatórias infinitas de senos e cossenos. Tá? Então, veja bem, então ele conecta com esse negócio das equações diferenciais parciais. Mas você pode estudar a parte, a série de Fourier, tá? Independente das EDPs. Quer dizer, você, mais tarde nesse capítulo, você vai descobrir como resolver muitos problemas importantes envolvendo EDPs, desde que possa expressar uma função dada como uma série infinita de senos e cossenos. Tá? Uma soma infinita de senos e cossenos, uma série trigonométrica. Nesta e nas duas próximas sessões, por isso que eu falei 10.2, 10.3, 10.4, né? Nessa e nas duas próximas sessões, vamos explicar em detalhe como isso pode ser feito. Essas séries trigonométricas são chamadas de séries de Fourier. Então, olha só, olha que aí ele colocou aqui uma notinha de rodapé. Então, olha só, o nome séries de Fourier é em homenagem a Joseph Fourier. Joseph, né? Não sei como pronunciar, porque não é Joseph, né? Ele não era inglês, era francês. Joseph Fourier, talvez, não sei como é que fala. O primeiro a fazer uso sistemático dessas séries, embora em uma investigação não completamente rigorosa. Ele foi muito criticado na época pela falta de rigor, as demonstrações não estavam do jeito que o pessoal gostava, com todo o rigor possível. Mas ele teve esse insight fundamental, essa inspiração de enxergar como que a gente pode escrever uma função qualquer, f de qualquer, entre aspas, né, não são todas, mas enfim, uma grande classe de funções, f de x, como uma soma infinita, uma série, né, que a gente chama em matemática, de funções trigonométricas, de senos e cossenos. Então ele foi o cara que viu isso aí, que, veja, para você escrever isso aqui, você tem que saber como calcular os coeficientes, A0, AM, BM. Então ele descobriu essas fórmulas aqui, que você calcula certinho os coeficientes que dá a função, tá certo? A função fica expressa dessa maneira aqui.
Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Pensa, por exemplo, no caso de uma série de potências, né? Pensa no caso que é chamada também de série de Taylor, né? Veja que o Taylor viveu, sei lá, uns 150, 200 anos antes do Fourier, série de Taylor, né? Série de Taylor. O série de Taylor, a ideia é a seguinte, você pega, como a gente viu que é a série de potência que a gente estudou e caiu no último exercício da prova, você pega uma função f de x e você quer escrever ela como uma somatória de n igual a 0 até infinito, a n, x menos x0 elevado a n, né? Se você pegar o caso particular de x0 igual a 0, essa seria uma série de potências em torno de x0, né? Ou uma série de Taylor em torno do x0. Mas existe um caso particular muito importante, que é o x0 igual a 0. E nesse caso, ela recebe o nome frequentemente chamada de série de Maclaurin. A série de Maclaurin é a série de Taylor em torno de 0. Então, aí simplifica, fica f de x igual a somatório de n igual a 0 até infinito, a n, x elevado a n. Aí o x0 é 0. Né? E aí o que os caras descobriram, Taylor, Maclaurin? Eles descobriram que, bom, o x elevado a n vai ter para todas as funções. Né? Todas as funções vai ter esse termo aqui, x elevado a n. Né? O que vai variar é o AN. Né? A gente viu lá o seno, os AN são potências ímpares, né? As potências ímpares aparecem aqui, os AN são os inversos dos fatoriais dos números ímpares, 1 sobre 2n menos 1 fatorial. No caso do cosseno, o AN é 1 sobre número par fatorial. Claro, você sobrevive só os A2, A4, A6, que são os A's pares, né? E fica 1 sobre o número par fatorial, no caso do cosseno. No caso do seno, sobrevive os A's ímpares, fica 1 sobre ímpar fatorial. E aí tem também o seno hiperbólico, com alternância de sinal, né? No caso do seno e cosseno. Aí tem o seno hiperbólico, tem a exponencial, tem vários ANs para cada função, mas sempre tem o x elevado a n. Então, eles descobriram o seguinte, você quer calcular o AN? Beleza, o AN é derivada enésima da função naquele ponto x0, aqui no caso seria, como x0 é 0, seria a derivada no zero, dividido por n fatorial, tá certo? Dividido por n fatorial. Então, essa é a formulinha básica para você calcular o coeficiente da série de Taylor aqui, né? Enfim, você fazendo essa conta aqui, claro que você precisa da função que você quer calcular a série, né? Tendo a função, ela precisa ser derivável também, pelo menos nesse ponto aqui. Então, você vai calculando as derivadas nesse ponto, dividindo por n fatorial, substitui aqui, você tem a série de Taylor da função, tá? E no caso do Fourier, o Fourier, como vocês viram ali no livro, olha como é que ele escreveu a série dele. Quer dizer, isso aqui, cada livro, às vezes, apresenta a série, tem livro que escreve assim, cosseno de kx, seno de kx, esse aqui colocou mπ sobre L, né? Então, veja, aqui é a questão da notação, do jeito de escrever, varia um pouco de livro para livro. Mas vamos pegar essa notação, né? Série de Fourier. Série de Fourier. O que acontece na série de Fourier? Aí a brincadeira agora aqui é a seguinte, fica A0, vamos pegar aquele padrão ali do Boyce, né? A0 sobre 2 é um termo constante inicial, mais somatória. Ali ele usou a letra M de Maria, mas você pode usar também letra N de nariz, você pode usar a letra K, né? Tem livro que usa a letra L, aí cada livro coloca uma letra diferente, né? Mas tudo bem. Somatória de N. Vou colocar a letra N, porque aqui eu tinha usado N também. N igual a 1 até infinito. Por que ele colocou 1? Pelo seguinte, ó. Por que não começa no zero? Porque seria inútil começar no zero, porque ia ficar cosseno de zero, seno de zero. Seno de zero é zero, ia assumir esse termo. E cosseno de zero é 1, ia ficar só a zero aqui. Esse somatório todo se resume a zero, tá? No m igual a zero. Então, por isso que ele coloca o A0 separado aqui. Ah, mas por que ele coloca o A0 dividido por 2? Depois, quando a gente for ver as fórmulas para A0, AM e BM, aí você vai entender por que o A0 fica dividido por 2, tá? Mas, enfim, você tem aqui n igual a 1 até infinito, a n vezes o cosseno de nπx sobre L,
npx dividido por L. Ah, o que significa esse L? O L, ele significa o seguinte, eu já vou dar um spoiler aqui, spoiler, chama quando conta o final do filme. Aliás, por falar em filme, eu assisti ontem um filme no Netflix que eu quase me borrei de medo aqui nessa sala. Ainda bem que o banheiro é bem aqui, como vocês estão vendo aqui, bem atrás de mim. Bicho, sem brincadeira, eu vi ontem um filme na Netflix, vou até fazer uma pausa aqui, vou recomendar para vocês. Tem um filme na Netflix de ficção científica misturado com terror, que chama Life, L-I-F-E, Vida, seria a tradução para o português. Não sei se algum de vocês já viu isso aí, veja esse filme. Veja esse filme se você gosta de ficção científica e barra terror, né? É um negócio bizarro, tem a ver com uma forma... Você já viu? O Luiz Henrique Pio Freire, já viu esse filme? Não, negócio impressionante. Nicolas Andrei já viu, é bom. Antes de ver esse, que nos últimos tempos aqui da quarentena, deu tempo de eu ver 2 filmes, né? Eu vi esse ontem, e a coisa de umas 2 semanas atrás eu tinha visto um que chama O Poço. Não sei, acho que a molecada adorou esse filme, O Poço, porque ele é feito de uma maneira bem assim, uma coisa para metafórica, assim, para discussão de jovem, né? Mas é um filme interessantíssimo também, eu gostei, achei muito inteligente, muito bem feito esse filme do Poço. E o filme Vida também, muito interessante. Então, desculpa ter cortado o assunto aí só para falar esse negócio. Mas a série de Fourier é o seguinte, a n cosseno npx sobre L mais bn é seno de npx sobre L. Então, acabou. Aí eu estava falando do L, né? Aí que foi quando eu falei da palavra spoiler e acabei lembrando aqui do filme. Mas a ideia do L é a seguinte, porque se você for escrever uma função, e a gente vai, deixa eu até voltar para a cor preta aqui, a gente vai pegar uma série dessa aqui e fazer esse negócio aqui, ó. A gente vai querer dizer que essa série representa uma função. Então, a mesma ideia vai ter aqui, você tem essa série aqui de senos e cossenos, beleza, mas ela representa, a hora que eu jogo isso aqui no computador e mando ele fazer um gráfico, vai sair o gráfico de uma função, uma certa função, essa série chamada série de Fourier vai representar alguma função, até tem um símbolo para representar, que seria um tio, né? Que seria o correto, botar um tio aqui. É um tio de representa, né? Então, a f de x é representada por essa série. A gente usa o sinal de igual meio que como a gente chama em matemática, um abuso de linguagem. Essa que é a verdade. Mas pode usar, não tem problema. Tá? Mas, na verdade, o corretíssimo, rigoroso, seria falar que a série representa uma função. Tá? Ela converge para uma função em vários valores de x. Igual aquela história lá do intervalo de convergência, né? Que vocês se lembram. Mas, enfim, o que é o L, então? O L, ele tem a ver com o intervalo de convergência. O intervalo no qual você vai querer que essa série convirja para essa função. Eu não posso fazer com que a série convirja para sempre para a função em qualquer x. Porque o que é a ideia desse L? A ideia desse L é a seguinte, ó, menos L até L, é um intervalo. Né? Então, você tem lá uma função, ela está aqui o gráfico dela, sei lá, uma função de segundo grau, putz, será que eu vou conseguir? Cadê que eu vou conseguir? Aqui, ó, uma parábola, mais ou menos, né? Está aqui a parábola. Então, sei lá, uma função de segundo grau. Aí você quer calcular a série de Fourier que representa essa parábola. Então, você vai ter que escolher um intervalo aqui de menos L até L, porque você vai ver que as contas que a gente vai fazer vão empurrar a gente para isso aqui. Nós vamos ter que escolher um intervalo. E aí, para facilitar, o autor do livro já colocou um intervalo simétrico, em torno do zero aqui. L para cá, L o mesmo tanto para cá, L, um intervalo simétrico. Depois eu vou mostrar para vocês algumas fórmulas mais avançadas para, se você quiser calcular a série de Fourier num intervalo não simétrico, tipo, sei lá, de 0 a 3, que é um intervalo não simétrico, não é da fórmula não é da forma menos L até L, né? Mas nesse caso do menos L até L, aí tem as fórmulas mais famosas, mais consagradas da série de Fourier. Fórmulas para quê? Porque aqui no série de Taylor, você só tinha o AN para calcular. E a fórmula do AN é essa aqui. Mas aqui na série de Fourier, você tem o A0, você tem o AN e você tem o BN para calcular. A princípio, você tem 3 coeficientes para calcular aqui. Dependendo de como eles forem, vai sair ou não a função f de x. Vai ser ou não devidamente representada. Então, as fórmulas consagradas clássicas para achar esses coeficientes A0, AN e BN,
elas são fórmulas já pensando que vai representar a função aqui no intervalo simétrico, no intervalo que vai de menos L até L, tá? Beleza, mas já estou dando uma ideia aqui para vocês de como é que funciona. Então, vamos lá. Ah, o pessoal está comentando. Um amigo meu disse que é na mesma pegada do filme Mãe, Esse é o Poço, Mãe ou Mãe, não sei o que você quer. Se tiver no Netflix esse filme aí, Mãe ou Mãe, não sei, eu vou assistir depois, tá certo? Ou May, talvez seja o nome de uma mulher, May. Bom, olha só, presta atenção aqui. Esse série de Fourier, então, no conjunto de pontos onde essa série converge, claro, ele está falando, o conjunto de pontos que ele está falando são os valores de x. Nos valores de x, onde essa série aqui, ó, essa série 1, aqui é o número 1, onde essa série converge, ela define uma função f, cujos valores em cada ponto é a soma da série. Essa soma da série é esse somatório até infinito aqui, para aquele valor de x. Nesse caso, dizemos que a série 1 é a série de Fourier de f. Nossos objetivos imediatos são determinar quais as funções que podem ser representadas como uma soma de uma série de Fourier. Nossos objetivos imediatos são determinar quais funções que podem ser representadas, né? E encontrar maneiras de calcular os coeficientes. O objetivo primordial é como é que calcula os coeficientes para dar uma certa função, né? Olha lá, o primeiro termo da série é escrito a 0/2, em vez de simplesmente a 0, para simplificar a fórmula. Eu vou mostrar para vocês a fórmula daqui a pouco. Além de sua associação ao método de separação de variáveis, que isso aqui é coisa que ele falou antes, né, que aquele, antes ou depois, não me lembro agora, tá? Tem uma hora que ele fala desse método de separação de variáveis aqui no livro, eu não sei se é antes ou depois. Equações diferenciais parciais, as séries de Fourier são também úteis de muitas outras maneiras, e aí que tá, por isso que eu falei que tem utilidade para vocês, na análise de sistemas mecânicos ou elétricos, tá certo? Sob a ação de forças externas periódicas, né? Mas eu não terminei de ler aqui sobre o Fourier. O nome série de Fourier é uma homenagem a Joseph Fourier, o primeiro a fazer uso sistemático dessas séries, embora em uma investigação não completamente rigorosa, né, em seus artigos de 1807 e 1811, sobre condução de calor. Então, não era nem questão da onda, a questão do calor veio primeiro. E olha as datas de publicação, 1807 e 1811. Não é tão antigo quanto Bhaskara, Teorema de Pitágoras, plano cartesiano, isso tudo é mais antigo que isso aqui. Cálculo diferencial integral é mais antigo que isso aqui, né? Mas já tem aí uns 200 anos, 210 anos, né? De acordo com Riemann, o grande Riemann, quando Fourier apresentou seu primeiro artigo na Academia de Paris em 1807, dizendo que uma função arbitrária podia ser expressa como uma série de Fourier, claro que ele não falou série de Fourier, né? Ele deve ter falado série trigonométrica lá, depois deram o nome em homenagem a ele. De acordo com Riemann, quando Fourier apresentou seu primeiro artigo na Academia de Paris, em 1807, dizendo que a função arbitrária podia ser expressa como uma série de Fourier, o matemático Lagrange ficou tão surpreso que negou categoricamente que isso fosse possível. Porque ele pensou o seguinte, pô, qualquer função pode ser escrita como soma de senos e cossenos, quer dizer, até uma reta, imagina uma função do primeiro grau. Presente, professor, cheguei atrasado, não, tudo bem. Imagina uma reta, uma função do primeiro grau, que vai virar uma soma de senos e cossenos, uma reta? Como é que fica um negócio desse? Deixa eu te mostrar uma coisa, eu preparei uma coisa aqui no computador para vocês verem, olha só que interessante. Não, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Eu preparei aqui um gráfico para vocês verem, eu preparei uma função qualquer aqui, ó. Essa função é uma função que eu fiz de propósito, ela sendo um bico. Tá? Então, ela é uma função que é menos x de menos 2 até 0 e x de 0 até 2. Então, ela forma um v. Fica muito parecido, fica igual, na verdade, à função módulo de x, tá certo? Então, olha só o que acontece. Eu calculei aqui do lado essa série de Fourier aqui da função. Só que, claro, eu não tenho como calcular até infinito, porque é demais, né? Então, eu somei só os primeiros termos, tipo para m igual a 1, para m igual a 2, para m igual a 3. Quer dizer, até 3, não até 4, não até infinito, tá? Olha o que vai acontecendo conforme eu somo até 3, até 4, o que vai acontecendo com aquela série. Presta atenção. Por exemplo, presta atenção. Se eu pegar isso e fizer só os dois primeiros termos, então aqui está o A0, e aqui está o A1. E aqui está o primeiro termo, que seria o A0, e aqui está para m igual a 1. Aparece essa função aqui, ó, presta atenção lá. Olha lá, vocês estão vendo?
Quer dizer, ficou 1 menos 8 sobre π quadrado, cosseno π x sobre... Professor, de onde é que você tirou esse negócio aqui? Eu tirei daqui, dessa forma. Eu estou mostrando para vocês o que é a série de Fourier. Então, por isso que o Fourier falou espantou a todos lá na época. Pô, tem uma função que é que nem um V, que nem um bico. Como é que você me diz que essa série aqui, que é só... Todo mundo sabia como é que era a forma do gráfico do seno e cosseno. São ondinhas. Ondinhas não tem nada de reta e bico. Só que aí o Fourier falou, não, mas presta atenção que a minha soma é até infinito. Né? Aí o pessoal foi lá, beleza, vamos fazer com 2 termos aqui embaixo. Vamos ver como é que fica com 2 termos. Olha só com 2 termos. Opa, você vê que já enroscou mais aqui. Já enroscou mais. Né? Vamos ver agora com 3, olha só o que eu joguei aqui, 3 termos, tá? Olha lá, enroscou mais ainda do que a outra. Ó a outra enroscava um pouco menos, é porque é difícil de ver, tá? Mas a outra, se você comparar essa aqui, ó, essa aqui ela tá saindo aqui da reta um pouco mais cedo do que a outra. Olha a outra como é que fica um pouquinho mais ali na reta, ó. Olha lá, foi um pouquinho mais para cima, não sei se você tá vendo. Aqui eu parei que eu enchi digitar aqui, né? Mas se eu digitasse mais termos, você ia ver... Não, e detalhe, você vê que está mais parecido com uma reta nessa parte de cá. A outra ainda estava um pouco mais ondulada, quer ver? Olha lá. Olha lá, tá você vê um pouquinho melhor a onda aqui afastando da reta. Com 2 termos só. A hora que você joga 3 termos, o que acontece? Olha lá, já está bem mais parecido com uma reta. Aqui já sobrou menos espaço aqui no bico. Aqui já foi um pouco mais. E conforme você vai colocando mais termos, ela vai se aproximando cada vez mais dessa reta aí. Isso é a ideia da série de Fourier, é isso que eu estou te mostrando ali. Agora, você vai dizer o seguinte, bom, qual a vantagem disso aí? A vantagem é a seguinte. Vamos supor que, deixa eu voltar aqui nesse desenho, vamos supor que você queira transmitir por uma antena, ou fazer uma transmissão ou por um cabo, né? Uma transmissão a cabo ou por uma antena de um sinal, e o sinal seja exatamente esse bico aqui, esse V. Você vai falar, pô, como é que eu vou transmitir? Eu vou transmitir o desenho aqui desse sinal. Só que o desenho tem infinitos pontos aqui, ou uma quantidade gigantesca de pontos. Puta, vai dar um trabalho transmitir isso aqui. E outra, você pode, né, sei lá, ter um tempo rápido no qual você quer transmitir, até passar todos esses milhões de pontos aqui, né? Aí você pode pensar o seguinte, não, peraí, se simplesmente esses 1, 2, 3, 4 termos aqui já está fazendo praticamente o V, ó, se eu tirar o V, olha se eu tirar o V da figura, o cara já está quase vendo um V aqui, ó, formar. Isso porque eu fiz só 4 termos. Se eu fizer 10 termos, que eu não digitei aqui, mas imagina que eu digite 10 cossenos desses aqui. O negócio vai estar praticamente igual a uma reta aqui, ó. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu, em vez de mandar, olha como é que é a vantagem disso para a transmissão de sinais, essa ideia da série de Fourier. Em vez de eu mandar infinitos, que não dá, ou mandar milhares ou milhões de pontos para formar a figura, se eu quero transmitir o sinal que representa aquela figura, eu faço o seguinte, eu calculo 10 coeficientes de Fourier. A1, A2, A3 até o A10. B1, B2, B3 até o B10. E mando esses coeficientes. Mando 20 números. 20 números. Por exemplo, quem seriam os números aqui? Os números aqui seriam, eu mandaria para o cara aqui, ó, 1 menos 8 sobre π quadrado, e esse π sobre 2 aqui dentro. Não precisa nem mandar o π sobre 2, manda só 8 sobre π quadrado. Depois manda 1 sobre 9. Quer dizer, você vai mandar 1 menos 8π quadrado, abre parênteses, 1 sobre 9, 1 sobre 25. Transmitiu essa parte externa aqui, transmitiu 1 sobre 9, 1 sobre 25, o cara já tem isso aqui na tela dele. A hora que ele processa, porque ele vai receber o seu sinal do outro lado, já sabendo que, ó, eu vou receber os coeficientes de uma série de Fourier. A hora que chegar A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, eu jogo naquela fórmula do livro. Eu jogo aqui e mando plotar na tela, igual eu fiz aqui. A hora que ele plotar na tela, ele vê um V. E aí, o que o cara do outro lado já sabe? Ah, tá, ele quis me mandar um sinal de um V. Só que ele não precisou mandar o V, ou mandar infinitos ou milhares de pontos. Ele mandou uma ou duas dúzias de números, que são os coeficientes de uma série de Fourier. E ela desenha para você na tela o que tem que aparecer. Tá certo? Essa que é a ideia. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar outra função. Vamos pegar essa função aqui, quer ver? Ó?
Olha a função que eu preparei aqui para vocês verem. Olha lá. Ó. Imagina uma função que é zero aqui, de menos 1 até 0 ela é zero, e de 0 até 1, de 0 até 1 ela vale 1. É tipo um degrau aqui, né? Esse S aqui, ignora esse S, tá? Eu não consegui fazer sumir esse S aqui, deixa ele aqui. Então, beleza, depois eu preparo um arquivo melhor. Imagina que eu quero... Olha bem, essa função ela tem inclusive uma coisa que a outra que o V não tem, ela tem uma descontinuidade. E aí ferrou, porque seno e cosseno, nem o seno nem o cosseno são descontínuos, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha lá, série de Fourier aqui, ó. Olha a sériezinha de Fourier. Só com o primeiro termo, constante, aquele a 0/2, e com o m igual a 1 do somatório. Olha como é que ela ficou, a série, o primeiro termo, ó. Olha só. Então, ela ficou uma função que ela passa aqui nesse segmento e passa aqui nesse segmento, mas está muito curvo, está muito diferente. Aí eu fiquei puto, coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Olha o que aconteceu. Opa! Olha, vocês estão vendo como é que ficou a função? Olha lá. Ela ficou já enroscou bem mais aqui na reta e enroscou mais lá em cima. E o que vai acontecer se eu colocar mais e mais termos aqui? Vai ficar cada vez mais enroscadinho aqui, cada vez mais Se eu colocar 200 termos aqui, que eu tive preguiça de digitar, eu vou olhar nesse gráfico, vai estar quase que um borrãozinho de reta aqui, quase que um borrãozinho, uma reta um pouquinho mais borrada aqui. Vocês estão entendendo como é que é o funcionamento desse negócio? Quanto mais termos vocês colocam aqui nesse somatório, o somatório, teoricamente, vai até infinito, mas todo mundo que mexe com computação sabe que eu não tenho como colocar um computador para fazer a conta até infinito. Porque toda operação no computador vai gastar um tanto de tempo para fazer. Se ele for fazer infinitas operações, ele vai ficar para sempre processando, vai travar. Então, você não vai colocar até infinito. O que você faz? Você coloca até um certo K. E olha só, para K igual... Infinito, todo mundo pensa numa coisa gigantesca, né? Para K igual a 4... 1, 2, 3, 4. Olha como é que já ficou isso aqui. Quer dizer, se você colocar vários... Aí eu coloquei todos aqui, fiquei colocando muito para vocês, digamos assim, ficarem estimulados a vocês mesmos virem aqui, digitar e tal. E aí vocês mesmos pegam lá o GeoGebra, faz a digitação com mais termo, ou faz um programinha de computador, procura um aplicativo na internet, vocês mesmos, que aí você mesmo pode bolar a sua própria função que você quer representar por série de Fourier. Você pode pegar a função e... Entendeu? Porque eu peguei essas duas aqui para dar exemplo. Peguei o V e peguei essa aqui, que é a barrinha em 0 e depois a barrinha em 1. Série de Fourier com termo constante mais 4 termos, olha como é que já ficou. Foi interessante. Se você for colocando mais termos aqui, ela vai enroscando cada vez mais aqui, até que, tendendo para infinito, de número de termos, ela vai praticamente formar essas duas retinhas aqui, no olho nu você já não consegue mais distinguir uma da outra. E você está reparando que o negócio, ó, tanto a primeira função, quanto essa que era só com o termo constante mais 1, como essa que é o termo constante mais 4 termos, na descontinuidade, onde tem o salto, ambas passaram no mesmo ponto. E você está percebendo alguma coisa de curioso nesse ponto? Ele é bem na metade do caminho entre o 0 e o 1. Isso é uma propriedade da série de Fourier. Quando tem descontinuidade, ela sempre converge para a metade do salto. Então, se o salto está daqui até aqui, do 0 até 1, a série de Fourier está convergindo para o meio aqui. Para o 1/2, que é exatamente o meio do caminho. E em todos os outros pontos que não tem descontinuidade, nos pontos onde não tem descontinuidade, ela converge para a função. Exatamente para a função, conforme a somatória vai tendendo para infinito. Tá certo? Bom, beleza, vamos voltar para o livro aqui. Então, o livro comentou essas coisas aqui do Fourier, né? Então, estou te mostrando esses exemplos para você ver por que o matemático Lagrange ficou tão surpreso. Quer dizer, nessa época não tinha GeoGebra, né? Então, quer dizer, o Lagrange ficou tão surpreso que negou categoricamente que isso fosse possível. Embora a afirmação de Fourier seja forte demais, seus resultados inspiraram um fluxo de pesquisa importante que continua até hoje, né? Beleza, então, tudo bem. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que ele quer chamar a atenção aqui, funções seno e cosseno são funções periódicas, tá? F de x, lembra até um exercício na prova lá que eu pedi para vocês calcularem a transformada de Laplace,
de uma função periódica, né? Então, quer dizer, seno e cosseno são exemplos de funções periódicas. O que é uma função periódica? Ela tem um período t a partir do qual ela se repete de novo, né? Então, f de x mais t é igual a f de x. Uma função f é dita periódica com período t maior que zero se o domínio de f contém x mais t sempre, quer dizer, né, claro que se você pega um domínio muito pequeno, você nem chega a ver que ela é periódica, mas se você pegar um domínio suficientemente grande para que, dado x, x mais t esteja dentro do domínio também, e você tiver f de x mais t igual a f de x, que é que nem esse desenho que ele mostrou aqui embaixo, aí você tem uma função periódica, ela vai se repetindo a cada período t, 2t, etc. Né? O menor valor de t, para o qual a equação 2 é válida, quer dizer, o menor valor de t para o qual f de x mais t igual a f de x, esse menor valor de t é o período. Porque, veja, você poderia falar assim, 2t, né? Ah, se eu estou aqui num x, 2t, depois eu estou no mesmo... Se eu estou num certo f de x aqui, esse valorzinho aqui, f de x, esse ponto de mínimo aqui, ele vai se repetir daqui a 2t. Então, qual que é o período? Mas ele se repetiu depois de t. Então, o período é t ou 2t. O período vai ser o menor valor. Tá? Não vai ser o 2t, vai ser o t. O menor valor a partir do qual a função começa a satisfazer f de x mais t igual a f de x. Tá? Então, ali é o período. Né? Então, para todo x a partir dele, né? Não só para um x, mas para todo x. Né? Por exemplo, se você tiver nesse ponto aqui, se aqui for o seu f de x, aqui está de novo, na mesma altura f de x aqui do outro lado. Mas aqui não significa que isso aqui seja o período. Porque aqui também está de novo na altura do f de x, mas qual é a diferença dessa altura que se repetiu aqui para essa altura? As duas alturas são a mesma que essa altura aqui. Só que a partir dessa, começa a repetir tudo de novo. Igualzinho aqui. Então, você tem que medir daqui até aqui para dar o período, tá certo? Beleza. Aí você tem o período da função, a função periódica. Então, ele comenta aqui que se f e g são duas funções periódicas com período t. Eu estou passando um pouco rápido essa parte, porque é muito básica e não é o nosso foco, mas só para não dizer que eu pulei. Se f e g são duas funções periódicas com período comum t, então seu produto, quer dizer, produto de funções periódicas e qualquer combinação linear de funções periódicas vão ser periódicas também e com o mesmo período das duas, período t. Né? Note que o seno e cosseno, se eu perguntasse para você, escuta, a função seno e cosseno, qual que é o período delas? Né? Veja, a função, deixa eu pegar um outro slide aqui. A função seno e cosseno, puta, acho que não salvou, hein? Puta merda, outra cagada que eu já fiz aqui. A função seno e cosseno, elas têm período 2π. Se você pegar aqui f de x, se você pegar seno de x, ele é igual a seno de x mais 2π. A mesma coisa vale para o cosseno. Cosseno de x é igual cosseno de x mais 2π, né? Porém, o que acontece com aquele seno de como ele escreveu lá, mπx sobre L? O que será que significa esse negócio que está aqui dentro da série de Fourier? Né? Já que ele resolveu falar de função periódica, deixa eu abrir aqui o GeoGebra para mostrar uma coisa para vocês, calma aí. Só que deixa eu pegar agora o GeoGebra que está instalado aqui no meu computador mesmo, porque esse da internet aí, pelo amor de Deus, não dá zoom, não tira o S ali do nome da função, negócio que é para acabar com qualquer um, né? Então, vou pegar esse GeoGebra aqui que está no computador. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal, ali enquanto abre o GeoGebra. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando até agora? Está acompanhando? Viram que tem uma série trigonométrica de senos e cossenos que representa uma função. Eu tenho que ter as fórmulas para calcular o A0, o AM, o BM. Vocês perceberam naqueles desenhos que eu mostrei que conforme eu vou somando os senos e cossenos com aqueles coeficientes corretos, eles vão se enroscando na função e vão tendendo para a função. Essa é a ideia mais importante que você tem que pegar. Mas vamos analisar um pouco esses senos e cossenos. Por exemplo, olha bem isso aqui. Olha bem isso aqui. Se você colocar aqui, ó, presta atenção no que eu vou digitar, seno de x, você vai ver a função seno. Deixa eu dar até um pouquinho mais de zoom aqui. Ó. Você vai ver aqui a função seno. Tá? Acho que todo mundo está vendo bem aí. Mas o que acontece se eu digitar período 2π? Ó? Se você olhar, o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o zero. Tá? Deixa eu colocar um ponto aqui.
Esse aqui é o 0. Opa! Eita, mas é tudo isso para botar um ponto na figura? Tá louco, 2 anos para botar um ponto. Agora, se eu colocar um ponto na altura 2π, quer ver? Ó? Deixa eu colocar um ponto aleatório aqui e escrever, forçar aqui, 2.7 e 1.3 são as coordenadas. Se eu colocar um ponto 0, 2π, 0, quer dizer, está no eixo x, 0, 2, o que seria 2π? 6,28 aproximadamente, porque π é 3,1415, né? 6,28283, 6,283, enter. Sumiu o ponto. Sumiu porque eu errei, né? Não era para ter colocado vírgula, era para ter colocado ponto. Não, agora devia ter aparecido. Não sei porque que não apareceu aqui. Não sei, sumiu. Puta, outra cagada, deixa eu ver. Cadê o ponto? O ponto sumiu. 0. Não, eu coloquei no eixo Y. Puta, errei a coordenada aqui. Eixo X é 6. Putz, desculpa aí, confundi. É 6,283 e 0. Eu confundi. Coloquei no eixo. Aqui, ó. Ah, agora sim, isso que eu queria mostrar. Vocês viram que apareceu o ponto aqui, né? Vocês estão vendo que apareceu o ponto aqui. Olha bem onde é que você viu. Eu mexi nele. Deixa eu dar Enter de novo aqui, ó. Pra ele ir exatamente pro local. Ah, não mexi nele não. Mexi só na letra, né? Só no nomezinho dele, B aqui, ó. O ponto A e o ponto B, eles estão justamente delimitando o período T. Quer dizer, o período T é justamente 2π. A partir de 2π ela se repete de novo, tá? Só que o que vai acontecer se eu chegar aqui na fórmula seno de x e eu fizer o seguinte, ó. Seno de 2x. Enter. Opa! Quanto que seria o período agora? Você está vendo que agora, em vez dele só ir e voltar, que nem no seno de x, ele está indo e voltando 2 vezes. 2 vezes, tá? Então, quer dizer, agora o período não é mais 2π, o período virou π. Aqui, o 3.14, ele também aqui. Ah, então se eu multipliquei por 2, o período caiu pela metade? Sim. E se você multiplicar, por exemplo, por 3? Vamos ver o que acontece. Ah, caiu mais ainda o período. Agora, de 0 até 2π, ele vai e volta, vai, volta, vai e volta. Quer dizer, o período agora é 2π dividido por 3. Porque tem 3 ida e volta aqui dentro. E se eu colocar 4x? Se eu colocar 4x, olha o que vai acontecer. Se eu colocar 10x, olha o que vai acontecer. E se eu colocar 100x? Professor, o que é isso? Isso aqui, meu filho, olha lá, 100. Olha o que aconteceu. Deu até uns pau aqui, ó. Isso aqui é pau do computador. Não aguentou. Tremeu a perninha já. Aqui, deixa eu cair para 50. 50x. Olha lá. Olha só o que é um... E você acha que a série de Fourier vai ter isso aqui? Olha para a fórmula da série de Fourier. Deixa eu te mostrar. Vamos voltar lá na fórmula. Olha a fórmula dela. O x é um número qualquer que você pode substituir. O π e o L são constantes. E o m vai aumentando de 1 até infinito. Então, esse negócio aqui que eu estou te mostrando de 50 a 100... vai ir a muito mais do que 50 a 100. Então, no fundo, essa série de Fourier é soma de senos e cossenos com frequências cada vez maiores. Só que, veja, vamos por a hora que eu coloco 100 aqui. 100π sobre L vezes x. Tem um 100 aqui. Assim como aqui eu coloquei 50x, às vezes, e deu isso aqui, né? A hora que você colocar o 100π dividido por L aqui, fizer a conta, vai aparecer um 50x igual esse aqui. Igual esse aqui. E aí, só que ele vai estar multiplicado pelo termo A100. 100πx sobre L vezes A100 aqui por fora. E se esse A100 for muito pequenininho? Aí, bom, ele pode ser grande, vamos supor, for 3. 3 se aumentou ainda mais a função. Mas e se for 1 sobre 3? Se for 1 sobre 3, 1 dividido por 3, enter. E você, apesar de ter um período muito pequeno, o que é o inverso do período? É a frequência. Então, quer dizer, quanto mais você aumenta o período, mais você... aqui no fundo você está diminuindo o período, né? Esse período aqui é 2π dividido por 50.
Mas, na verdade, a frequência está muito alta, né? Frequência é o inverso do período. Então, diminuindo o período, está aumentando a frequência. Pode pensar também em termos de frequência, em vez de pensar em termos de período. Ou seja, a série de Fourier, ela é uma série de senos e cossenos para diferentes períodos, que vão diminuindo cada vez mais. Mas você pode pensar assim, são frequências que estão aumentando cada vez mais. Você pode pensar como o período diminuindo ou como a frequência aumentando, tá? Só que a amplitude, esse termo multiplicando aqui por fora, é a amplitude da onda. A amplitude vai alterando também. E o que vai acontecendo com ela? Tipicamente, esse AMBM, nós vamos calcular vários, eles vão diminuindo. Então vai acontecendo isso, quanto mais você vai diminuindo o período, aumentando a frequência, a amplitude vai diminuindo também. Então é assim, a série de Fourier, ela soma termos com um período maior, frequência menor, tipo esse aqui, que já tem um período de 2π dividido por 5, uma frequência não tão alta quanto aquela outra que estava antes, com uma amplitude um pouco maior, tipo, sei lá, 3. Aparece esse termo ali para você somar. Mas aí vai aumentando aqui a frequência. Vai aparecer 7, vai aparecer 9, vai aparecer até 101, 2000 e não sei quanto. Aí você vai falar, pô, mas são termos com frequência altíssima, né? Tipo esse. Só que não vai ser mais 3. Vai ser uma amplitude também um pouco menor. Aqui vai estar, por exemplo, 1 dividido por 3. E a série de Fourier está somando tudo isso. E o que é incrível, na hora que soma tudo isso, o que aparece para você na tela? Aparece isso aqui, ó. Ela vai se enroscando na função que você quer saber, que você quer representar como série de Fourier, tá certo? Bom, tudo bem. Estamos vendo como é que é o comportamento dela, né? Então, beleza. Ele está falando de funções periódicas, eu mostrei para vocês ali a relação do período com a frequência, né? Como é que são... Aí, respondendo a minha pergunta, uma função cosseno de Mπx dividido por L. Qual que é o período dela? Vocês viram ali que no seno cosseno, o período é 2π dividido pelo número que tiver aqui. Então, quer dizer, o período dessas funções seno e cosseno, vamos voltar ali na lousinha. Quando eu tenho uma função seno ou cosseno de nπx sobre L, tanto em qualquer um dos dois casos, o período vai ser dado por 2π dividido pelo coeficiente que está aqui dentro, mπ sobre L. Inverte, passa multiplicando, fica 2πL dividido por mπ. Corta o π com esse π que está aqui embaixo, o resultado fica 2L sobre M. Quer dizer, o que isso aqui está mostrando para vocês? Está mostrando que o período de cada função trigonométrica que está ali dentro da série de Fourier, conforme você vai aumentando o M do somatório, como o 2 é um número fixo e o L é um número fixo, lembra que eu expliquei para vocês que o L tem a ver com o intervalo de menos L até L, onde você está representando a função. Você está pegando ela aqui de menos L até L. Esse trecho aqui dela, você vai representar na série de Fourier. Esse trecho aqui. Aqui fora você vai ignorar, certo? Então, o L é um número fixo, são os extremos aqui do intervalo. O 2 também é fixo. O M está variando no somatório, porque o somatório é de M igual a 1 até infinito. AM cosseno mais BM seno. Então, o que acontece? Conforme eu vou... Olha o que está acontecendo com o período do seno e do cosseno, o período, conforme o M cresce. O período vai diminuir. E se o período vai diminuir, significa que a frequência vai aumentar. Porque eu expliquei para vocês que frequência digamos assim, inverso do período, 1 sobre t, né? Não sei se está completamente correto isso aqui, mas é só para dar uma ideia. Tá? A frequência é inverso do período. Então, o que acontece? O M vai aumentando, o período vai caindo, então a frequência vai aumentando. Então, a série de Fourier ela é uma soma de cossenos e senos, cujas frequências estão aumentando cada vez mais. Ou seja, os períodos estão diminuindo. Né? Mas tem também a questão da amplitude, que é esses coeficientes que estão aqui fora. Que aí nós vamos calcular as fórmulas, e para calcular esses coeficientes, vocês vão ver o que está acontecendo com a amplitude também. Tá? Mas, enfim, vocês estão vendo aí o funcionamento da série de Fourier. Beleza, então ele comenta aqui, né? Em particular, as funções M
seno de MPX sobre L e cosseno de MPX sobre L são periódicas com período 2L sobre M. O que a gente acabou de falar? Tá aqui, ó. 2L sobre M, tá certo? Então, o que acontece? Para ver isso, lembre-se de que seno x e cosseno x tem período fundamental 2π, seno de apenas x e cosseno de apenas x tem período fundamental 2π, seno de alfa x, cosseno de alfa x tem período fundamental 2π dividido por alfa. Eu fui mostrando ali no GeoGebra as figuras para vocês verem, né? Lembra que eu fiz aqui? Não é para aquilo lá, foi de propósito, para vocês acostumarem com essa ideia, né? Que a gente fez aqui, ó, ignorando um pouco aqui a amplitude, né? Deixa a amplitude igual a 1. E para vocês verem aqui, ó, quando eu estou só com seno de x, está período 2π, ó lá, do A até o B. Lembra que eu botei o B de propósito 6,28 para ele ficar no 2π. Então, um seno de x tem período 2π. A hora que eu coloquei aqui seno de 2x, o período já vai cair pela metade. E a frequência dobrou, né? Olha lá. Ficou com uma frequência maior e o período caiu pela metade. A hora que eu coloco seno de 4x, olha lá. Pá, e assim por diante. É isso que ele está comentando aqui. Então, tem período fundamental 2π sobre alfa. Escolhendo alfa igual a mπ sobre L, o período dela vai ficar 2L sobre M. Note também que, como todo múltiplo inteiro de um período também é um período, cada uma dessas funções tem o período comum 2L. Ó, interessante, é isso que ele falou aqui. Quando o período é t, o 2t também é período, certo? Então, o que acontece? Digamos assim, né? 2L, cadê aqui, ó? Note também que, como todo múltiplo inteiro de um período também é um período, cada uma das funções seno de mx sobre L, que tem como período 2L sobre M, elas vão ter o período comum 2L. Por quê? Porque para você sair do 2L sobre M e chegar no 2L, basta você multiplicar o 2L sobre M por M, que é um número inteiro. É isso aqui que ele está falando, ó. M vezes 2L sobre M, esse aqui é o período de uma função dessas aqui, ó, que está aqui em cima. Ou essa. Elas têm esse período 2L sobre M. Se eu chego nesse período delas, T aqui, e multiplico por M, que é um número inteiro, o resultado dá 2L. Então, acontece isso aqui, ó. É como se esse aqui fosse o 2L sobre M, aí eu vou lá, multiplico por M, pá, caiu no 2L, que é período também, tá certo? Digamos assim, né? Um período comum de todas elas, né? Enfim, todas elas vão se repetir. Todas essas funções aqui, ó. Seno de mπx sobre L, cosseno de mπx sobre L, todas elas, mesmo elas tendo frequências diferentes para diferentes M, quando você chega na marca de 2L, olha que interessante isso, elas se repetem, tá certo? Todas elas começam novamente a fazer a mesma coisa. Bom, tá lá. Aí vem a questão da ortogonalidade, isso aqui é importante no estudo de série de Fourier, tá certo? Então, beleza, só que para falar disso aqui, eu vou cortar o vídeo aqui, porque, porra, né? Vai ficar muito longo isso aqui, né? Eu preciso melhorar essa questão da gravação do vídeo, sabe? Deixa eu ver aqui. Deixa eu cortar e começar um outro vídeo para não ficar muito longão cada vídeo, sabe?